Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Meus amigos, muitas notícias para a gente falar sobre o nosso amor em comum, o Clube de Regatas Vasco da Gama. É a Copa do Mundo, mas as notícias aí não param. Eu queria perguntar para você, gostaria que você comentasse aí neste vídeo qual a perspectiva que você está com o trabalho da 777 Partners, sobretudo com relação à entrevista que vai acontecer terça-feira em São Januário, que promete aí, do Paulo Brax, né? Muitos falando que muitos reforços aí serão anunciados. Eu, sinceramente, estou pagando para ver muitos nomes aí sendo oferecidos para o Vasco da Gama, jornalista aí cobrando a 777 Partners, quem diria? E é o seguinte, vamos lá para as notícias do Vascão da Gama e, por favor, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, hoje, em entrevista lá para o jornalista Wellington Campos, o outro jornalista vascaíno, o Baranca, que trabalhou muito tempo no esporte interativo, que trabalhou também na Band, né? Ele veio a público aí para poder falar aí sobre a 777 Partners. E olha só como que o Wellington Campos aí tenta, né, convencer o outro jornalista que a 777 Partners está fazendo um trabalho bacana. E, isso tem tudo a ver aí com a coletiva que vai ser dada pelo Paulo Brax aí na próxima terça-feira. Então, vamos ouvir aqui. Olha só. Vou colocar aqui para vocês tirarem a conclusão do jornalista que é passador de pano e o outro que cobra. Vamos lá. Para fazer uma live no YouTube vendo o jogo junto com vocês. Isso foi feito. E deu certo. Deu certo porque não tem a rivalidade do Brasil. E agora vem a 777 dizendo que aquele foi o último jogo, Flamengo e Vasco, com uma diferença orçamentária. Não é que o Vasco vai ter agora um baita time, igual já o do Flamengo, mas já não vai ser aquela diferença toda. Aí a pergunta que eu te faço, você acreditou, você acredita, você está acreditando, como está o coração vascaíno do Barão? Antes de acreditar ou não nos homens da 777, a gente precisa cobrar. Cobrar a promessa deles. Que quando eles chegaram ao Vasco, eles fizeram uma série de promessas. Dentre as promessas, essa de ter o orçamento igual ao do Flamengo. Então a gente só precisa cumprir, exigir que se cumpra o prometido. Porque essa promessa ajudou a empresa a conseguir a compra do Vasco. Foi baseada em algumas promessas, umas públicas, outras certamente não, lá com contrato que é de sigilo, secretas, né? Mas, cara, você tem que cumprir a promessa. Confidenciais. Então, eu só quero que se cumpra. Você não prometeu, então você precisa cumprir. Agora, o Vasco está muito moroso. Então, o Vasco está muito moroso. É isso aí que eu ia colocar para você. É que a gente tem falado isso e tem muita gente. Gente, mas até agora não tem técnico, até agora não tem nenhum reforço. Vai ter agora, dia 6, uma entrevista do Paulo Brax. E certamente ele vai detalhar tudo que foi montado. Como é uma empresa, é diferente de quando você tem um presidente que, às vezes, falta um pouco de responsabilidade, ele vai lá, ele é impulsionado muito mais pelo coração do que a razão, a emoção que vale. Você não acha que esse pé no chão é importante, Barato? Cara, às vezes, é que o pé no chão, você tem o futebol é uma concorrência, ok? O Vasco fica com os pés no chão e os outros estão contratando. Aí, quando o Vasco tirar os pés do chão, agora vamos contratar. Não, aquele já foi para lá. Não, então vamos. Não, aquele já acertou com o outro, não sobra ninguém. E o Vasco está há 20 anos, Wellington, contratando a sobra da sobra.
Isso é verdade. Porra, 20 anos que o Vasco contrata a sobra da sobra. Então eu estou imaginando que agora o Vasco não vai mais contratar a sobra, que o Vasco vai para o mercado no mesmo nível dos outros grandes clubes do futebol brasileiro. E o Vasco está demorando, os outros vão contratando, daqui a pouco sobrou o quê? Sobrou a sobra. A sobra o Vasco já vive há 20 anos com ela. Como é aquele pagode? Sobrou para mim. O bagaço da laranja, Jovelina Pérola Negra. Você gosta tanto, né? Agora, Baran, mas assim, a gente viu o Cruzeiro, que foi o primeiro grande time a ter uma SAF, o Ronaldo pezinho no chão, acertou, voltou para a Série A. Agora é esse desafio, como está tendo o Vasco, de montar o time na Série A. A gente viu o Botafogo também, aí já chegou o John Textor, botou um monte de gente, já no finalzinho montou um time interessante. Você tá esperando mais o que da 777? Cara, a 777, quando ela chega ao Vasco, ela chega com, mais uma vez, com a promessa de colocar o Vasco brigando por títulos. Sim. Então, só quero que eles cumpram a promessa, Wellington. Eu não quero mais nada do que isso, não. O Vasco precisa o quê? Brigar por títulos. Eu não quero o Vasco campeão. Não prometeram conquista, porque você briga por títulos. Ganhar ou perder é a consequência. Se você brigar por 3 títulos, um você pode ganhar. Se você brigar por 5, você vai ganhar 2. Mas se você brigar por 1, você pode não ganhar nenhum. Então você tem que estar brigando por títulos. Sem brigando, você vai acabar conquistando um outro. Você não vai ganhar todos, mas vai ganhar algum. Então eu só quero que o Vasco consiga brigar por títulos. Mas já no primeiro ano, Baran, eu acho que sim, cara. Se é para o Vasco, a força dele é brigar por títulos. Desde o estadual até o Campeonato Brasileiro. Miseravelmente, uma vaga na Libertadores precisa sobrar para o Vasco. Esse sobrou para o americano, como sobrou para o Botafogo, já te deixa contente? Não porque a promessa foi brigar por títulos. Como fala lá no salto em vara, o sarrafo é mais... O desafio do sarrafo é mais alto. É porque quando o John chega ao fogo, ele não promete ao Botafogo títulos. Pelo contrário. Ele disse o seguinte, né? É o primeiro ano, volta à primeira divisão, vou montar o time aqui para, quem sabe, Sul-Americana, não foi? Aí quase chegou a Libertadores. Ficou uma frustração do torcedor do Botafogo, que quase chegou a Libertadores. Mas jamais foi a promessa do Botafogo brigar por Libertadores ou conquistar título. Jamais. A do Vasco foi. Então, se você compra o Vasco com a promessa de brigar por títulos, eu só quero que se cumpra a promessa, mais nada além disso. Tá vendo aí, galera? Quando eu falo, o jornalista tentando convencer o outro, né, a acreditar que é assim que tem que ser feito, tem que cobrar, pessoal. É o que eu falo aí. Deixei maior tempão aí a fala aí do Baran para vocês verem que é bem parecido com o que eu penso. Mas com relação à situação aí, dando uma atualizada com essa situação aí referente a contratações. Por quê, pessoal? Olha, a situação aí do Abel Braga sacramentada. A gente atualiza aqui a situação do treinador, tá? Barbieri vai assinar um contrato de 2 anos. Olha, você vai ter que aturar o Barbieri 2 anos no Vasco da Gama. Espero que dê certo, certo? É um treinador aí que teve, sim, o seu trabalho prejudicado lá no Red Bull, porque venderam muitos atletas lá no Red Bull, mas não é aquele treinador de primeiro escalão. Então, o anúncio deverá ser feito aí na segunda-feira, tá? Sobre a situação aí de reforços, a gente passa aqui para vocês. Hoje eu falei na parte da manhã sobre a situação do Martin Silva, que quer encerrar a carreira aqui no Vasco da Gama, jogadores aí sendo oferecidos ao Vasco da Gama, como foi o caso do Jô e do Ramiro, né? Ex-Corinthians aí, o Jô que jogou no Ceará, o Rodrigo Lindoso também foi oferecido aí, tem um monte de jogador sendo oferecido aí para o Vasco da Gama. Mas esquentou muito foi a situação aí do jogador Guga, tá? A esposa aí do Anderson Conceição postou uma foto aí com o filho, né? E ficou claro aí que, que as negociações aí envolvendo o lateral esquerdo Guga, né? Com o Vasco da Gama está bem encaminhado, certo? A gente vai colocar aqui, tá? Com fonte, tudo certinho, para que vocês possam ver, ó, a esposa
de Anderson Conceição posta foto do filho com o lateral Guga, né? Então a internet toda hoje aí, ó, ficou nessa situação aí, o filho aí do Anderson Conceição com o Guga, tá aí, pronto. E o seguinte, a gente espera aí que jogadores também sejam apresentados aí. A gente sabe que o Júnior Urso vai ser apresentado aí, como é o caso do Mateuzinho e também do Gustavo, mas a gente quer ver aí os jogadores do Atlético chegando. É agora que a gente vai ver se essa 777 é a conversa fiada ou não. Como é o caso do jogador Terãs, do jogador Kelvin, do jogador Pedro Henrique, situação aí do nosso Pedro Raul, que tem que vir para o Vasco da Gama. Então são essas situações aí. Situação do Wesley aí sendo sacramentada também essa semana. Então muitos reforços aí que dizem que estão chegando, vai ter que apresentar em Paulo Brax, pelo menos uns 5 aí, certo? Terça-feira, mais o treinador. Senão vai ficar feio e o caldo ele vai entornar. Eu agradeço muito pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e tamo juntos. Valeu!